Mais um episódio do Decide Síndico. E hoje a gente vai trazer o Azevedo Júnior, um cara fantástico que foi apresentado a mim pela doutora Ethel, uma entusiasta do tema sobre autismo. E é um prazer tê-lo aqui. Já ouvi falar maravilhas sobre o seu trabalho com esporte, inclusão. Me fala um pouquinho. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Satisfação enorme estar aqui, né, falando sobre um tema tão importante, a convite da doutora Ethel. A minha trajetória profissional, né, eu não gosto de definições rasas, né? Engessar. Né? Iniciei na educação física na escola, né, e aí eu via que faltava alguma coisa ali, que não era só o corpo. E muitas vezes a gente tem a mania de separar o corpo da cognição, né? Endeusar, idolatrar a cognição e deixar para lá o corpo. Mas é muito bom a gente entender que tudo é junto, tudo se interliga. Tudo se interliga. Né? E aí, eu como profissional do movimento, tive essa oportunidade de trabalhar com autismo, né? E vi que tinha muito essa questão de só o corpo, só o movimento. Não, mas tem o movimento, tem a questão da pessoa. Existe uma pessoa atrás do autismo. Né? Pessoas não, aquilo ali é só julgar o comportamento, mas naquele comportamento tem alguém ali atrás. E tem alguém que dá suporte a esse autista, que é o quê? Os familiares, né? Os amigos, enfim. Eu gosto de ver, eu passei a ver essa questão mais ampla da questão do autismo, não só o que a gente vê, né? Mas também tem que ter aquela coisa do sentimento. Não só o estigma, não né? Não só o estigma. Né? E por isso também que eu cheguei na psicanálise por conta disso. Que eu percebi que não era só o físico, não era só aquela questão performática, né? Existia alguma coisa lá na questão da pessoa, né? A pessoa que muitas vezes não é ouvida, né? E aí tem essa gama de pessoas, de sentimentos, de coisas além da questão do corpo, né? Do movimento. Pois a gente está aqui focado em condomínio e autismo. Como lidar com autistas, com neurodivergentes de maneira geral, né? Porque você trabalha no hospital psiquiátrico, sim. Né? Tem turmas de neurodivergentes em que você interage com vários tipos e tudo. Como deve ser a relação do autista, do autismo, dentro de um condomínio? A relação interpessoal entre síndico, outros moradores e o autista? Dentro dessa minha vivência, né, eu percebi uma coisa, que o que salva é a educação. Ponto final. Por quê? Vou falar aqui um exemplo de uma deficiência, né, de uma situação que todo mundo já conhece muito bem. Um cadeirante. Quando eu falo cadeirante, você já imagina o que é? Uma pessoa que é blá, 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 de cadeira de rodas, né, ele é isso, aquilo. Se vier um cadeirante aqui, hoje, agora, todo mundo já vai encarar como, né, uma coisa já, que todo mundo já sabe o que é, já sabe o que ele, enfim, já sabe de tudo. Se eu chamar aqui uma pessoa surda-muda, se eu chamar aqui uma pessoa com síndrome de Down. É porque é visível, né? Quando eu falo isso, já vem na sua cabeça um estereótipo. Exatamente, alguma coisa. Ou seja, você já tem um conhecimento, já tem uma cultura, já tem um conhecimento sobre isso. Quando eu falo autismo, é muito difícil. É difícil entender. O que é que você pensa? Não, eu vi autismo. Eu vi uma reportagem, uma criança autista lá no chão se debatendo. Então, deve ser isso. Né? Outra coisa, não, eu vi... Ou seja, o conhecimento está muito em pedaços. Né? Eu acredito, no meu mundo ideal, seria que todos soubessem o que é autismo. Quando, nesse momento, que todos souberem o que é autismo, souberem que aquela desregularização não é birra, que muitas vezes... Por que o pessoal aponta o dedo? É por causa de um preconceito. O que seria preconceito? A falta de conhecimento. Não é porque a pessoa é ruim ou nada disso. É porque aquela pessoa que está apontando o dedo ali, ela é preconceituosa do ponto de vista de falta de conhecimento. Ela é ignorante. Você sabe que às vezes eu acho que não é só ignorância.
Não? É egoísmo. É não olhar o outro, olhar só para si. E não entender as dificuldades pelas quais os outros estão passando. Não querer fazer nenhuma concessão sobre si mesma, sobre seus direitos, sobre seu bem-estar, em prol de um outro. Sim, sim, sim. Muitas vezes eu acho que não é só desconhecimento. Desconhecimento, com certeza, né? Porque a educação, de fato, muda tudo, mas vai para além disso. Porque nós vemos pessoas que têm conhecimento, mas não têm empatia. Sim. Ela não consegue ver, ela entende a doença, ela sabe como é, ela sabe o que pode acontecer, mas ela não quer participar daquele problema. Porque aquele problema não é dela, é da família do autista. Ela não entende que esse problema, que essa dificuldade, ela é social. Sim. E você faz parte de uma sociedade. E que nós temos que acolher os diferentes. Com certeza. Agora, eu me sensibilizo muito com os gestores de condomínio, sabe? Porque eles são muito cobrados. Eles são cobrados da família, da pessoa que tem a neurodivergência, seja Tourette, seja Down, seja Sim, pessoa com deficiência. autismo. Eles são muito cobrados que dê essa acessibilidade, não é bem acessibilidade o termo, é essa inclusão dessas pessoas. Por outro lado, eles são bombardeados por outros condôminos que estão se sentindo incomodados pelos problemas que essa condição traz para aquele convívio. Sim. E aí, eu acho muito importante para o gestor, sabe, ter mecanismos de enfrentamento. Mecanismos de que aquela família tem que entender que a criança tem uma questão, uma diferença, precisa de um cuidado diferente, Sim. acolher essa criança, para que, até para que o outro acolha. Porque se a própria família negligencia nos cuidados ou ela acha que pode qualquer coisa em razão dessa é uma síndrome, não? Na verdade, é uma situação de neurodivergência, né? É uma situação neurológica, né? Pronto. Então, e aí, assim, até que ponto o síndico tem que dizer para a família dos demais moradores não neurodivergentes que, olha, nós temos uma situação especial, se coloque no lugar dessa família, como a gente pode agir, mas também como agir com as famílias que demonstra resistência. Que acham que pode tudo, sabe? Que se vitimizam. Ah, você está falando já da pessoa, dos familiares dos autistas, não é isso? Isso, porque o comportamento de um autista, eu creio que ele pode ser moldado. Ele tem uma certa plasticidade, talvez não seja a mesma plasticidade de uma pessoa dita normal, mas ela tem uma plasticidade. E compete aos familiares buscar profissionais como o senhor, que pode melhorar a vida dessas crianças, melhorar a vida deles em sociedade, socializar essas pessoas. E aí eu queria te perguntar como poderia ser feito essa abordagem em condomínios. Na verdade, eu vou até ser insistente, né, na questão da educação. A empatia, ela pode ser ensinada. Lógico, você não pode ensinar uma coisa a um aluno, né, ou quem não queira ser ensinado, quem não queira aprender. Sim. Isso aí já passa a ser outra coisa, outra história. Mas a empatia é só aquela questão. Você imagine você se tivesse um filho com autismo. Ponto final. A pessoa já mudaria, né? Já pensou se o seu filho acontecesse isso com o seu filho? Com o seu filho. Né? Se a pessoa não tem essa capacidade, aí já precisa de uma terapia, né? Aí já realmente
é um caso de sinal vermelho, enfim. Mas, geralmente, pessoas que para você conviver em sociedade, você precisa abrir mão de muita coisa. Você não faz o que quer, né? E aí você tem que ter essa característica do conhecimento de quem é o outro, né? Se você não quiser isso aí, não tiver isso, você dificilmente vai poder viver em sociedade, né? E aí, continuo achando que realmente a educação e essa empatia deve ser realmente ensinada, né? Lógico, para quem quer aprender. No caso da situação em condomínio, né? Eu acredito que seja a mesma questão, né? Tem que ensinar os direitos, todo mundo tem direito e dever. Exatamente. Os autistas têm direitos e deveres. Ele como eu falo, juridicamente incapaz, né? Capaz inimputável, né? Realmente, o pai ou os responsáveis têm esses deveres, né? A pessoa que não tem família autista, todo mundo tem direitos e deveres. A questão é essa. Vamos ensinar aos pais, aos familiares, você tem direitos e deveres. Você não pode invadir o direito do outro. Não pode. Ah, mas não. Você não pode. Ponto final. Aí, muitas vezes, como você falou, né, realmente existem pessoas, né, infelizmente, né, que se aproveitam da situação, né? Eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, né? Acho que todo mundo aqui é adulto, e que se aproveita da situação para se vitimizar e poder ter só direitos, não ter deveres. Isso aí já parte também da falta de conhecimento, né? Eu quero crer nisso. De empatia com o outro também. De empatia com o outro, né? Aí a falta de empatia da família. Da família. Né? Mas assim, eu penso que existem terapias que podem melhorar a condição, melhorar o comportamento. Sim, inclusive. Por exemplo, num condomínio, se uma criança, se eu estiver usando um termo inadequado, já peço desculpa por antecipação. Mas se ele está ele tem uma desregulação, e aí ele tem um surto, não sei se é assim que chama, uma crise na área comum, e começa a quebrar ou a bater, enquanto gestor, síndico, qual é a abordagem para chegar até essa criança, para que aquela situação que é emergencial e imediata possa ser minimizada? Como ele deve chegar? Ou não deve chegar? Vamos lá. Eu também faço instrução de primeiros socorros, inclusive um curso desse também, que é gestão de crises. E aí, sempre que eu falo... Gestão de crises para autistas. Para autistas. Se você não souber o que está acontecendo, não faça nada. O mesmo vale para os primeiros socorros. Primeiros socorros, você não sabe o que está acontecendo, não faça nada para não piorar a situação. O que você pode fazer? Pode chegar lá e oferecer ajuda. O que é que eu posso fazer? Perguntar à criança ou ao adolescente. Perguntar ao responsável. Mas ele não tem um responsável. No caso, aí tem que ficar observando. Assim, em alguns casos... Não deve se aproximar, não deve intervir. Deve fazer o quê? Você deve minimizar os danos. Exemplo, ele está perto de uma piscina, sei lá, perto de alguma coisa que pode se machucar ele de cadeira, você afasta tudo ali e deixa ele lá, né? Porque se eu for fazer, você tem que tentar levantar, mas antes disso, de novo, olha eu sendo chato de novo, tem que saber o que está acontecendo. Tem que ter... Pois mas essa sua orientação aí é de suma importância. Exatamente, porque realmente... Porque quem não tem uma criança com nenhuma neurodivergência, de fato não sabe. Exatamente. Aí eu ia tentar chegar perto da criança e dizer, meu amor, posso lhe ajudar? Tá acontecendo alguma coisa? Se acalme, no momento respire. Talvez essa conduta tá errada, então. Não seria errada, mas arriscada. Errada não. Porque poderia ser que desse certo. Né? Sim, mas ninguém sabe. Entendeu? Mas é um risco. Quando você faz isso, é um risco. Até eu mesmo vou falar da minha experiência, né, que eu lidava com várias crises, né, durante a minha prática. E muitas vezes eu estava lá no pátio, né? No pátio, e a criança estava em crise, eu estava lá abordando ela. E aí chegavam pessoas, os especialistas, né, entre aspas, apontando o dedo, me criticando. Especialistas me criticando. Você não está fazendo isso aí, blá, 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 blá. E aí o que eu fazia? Eu sabia o que estava fazendo, entrava por aqui, saía por aqui. E eu continuava minha abordagem. Né? Ou seja, muitas vezes... A sua abordagem é só ficar do lado dele, é isso? Nesse caso em específico, que eu me refiro, não. Eu tive que fazer a condução realmente física, né? Condução física. Né? Porque, enfim, inclusive essa situação foi muito complexa. Eu tive a ajuda de um colega meu,
E aí teve uma hora lá que, olha só, 2 pessoas treinadas. Teve uma hora que essa paciente, ela tentou morder o meu colega. Aí na hora a gente se afastou. Se afastou dela. E ela ficou lá na crise, a gente se afastou. Porque a gente tentou abordar, ela tentou morder, e ele já, né, mais experiente nessa situação, tirou o braço, aí ele olhou para mim, ó, realmente, vamos deixar. Porque ele errou lá e se voltasse de novo, ela ia tentar morder, né? Ou seja, então vamos deixar. Aí a gente deixou, ficou, exatamente fiz o que eu sugeri. A gente tinha muita cadeira, muita gente, aí a gente afastou o pessoal, afastou os curiosos, afastou as cadeiras, né, o que estava lá. O pai observando, né? Fui lá, foi para lá abordar ela, e depois de alguns minutos ela se acalmou. Né? Ou seja, mesmo o pessoal que sabe o que está fazendo, ainda existe o risco. Né? E é muito bom deixar claro, porque se um paciente, nesse momento de surto, né, de crise, nesse caso, se ela mordesse meu colega, mordeu. Sim, Mordeu. Se ela tá Exatamente. fora de si. Exatamente. Aí, se por acaso acontecer alguma coisa mais séria fisicamente, como quem vai abordar, aconteceu. Entendeu? Entendi. Ou seja, para poupar você, o síndico, né, a pessoa que está vendo a situação, fica observando. Tire os riscos, né, minimize os riscos, Mas minimize me os diga danos. uma coisa, professor. As crianças neurodivergentes que têm autismo, elas não têm cada uma a sua própria forma de autorregulação? Será que não seria interessante que essa família conversasse com o síndico ou com alguém que acompanhasse ela para, numa situação de crise dessa, numa área comum e etc., ajudasse essa criança no sentido de favorecer que ela tivesse Algo, ou não é algo, é o que ela escolheu para se autorregular. Na entrevista anterior com a doutora Eta, eu falei que a mãe do menino dizia que o menino tinha que ouvir, ele ouvia 10 minutos de rádio na altura, era na hora tal. Não precisou conter, não precisava bater, não precisava apanhar, não precisava nada. Só precisava que ligasse aquele rádio, naquela altura, naquela rádio, e 10 minutos. Então, será que toda criança ou todo adolescente não tem um rádio? Um rádio? Tem. Mas nessas questões aí, exemplo, eu vou falar um exemplo de uma paciente, aluna que eu tive, que ela adulta já, paciente suporte 2, suporte 3, ela, segundo a anamnese, né, que é uma série de questionários que a gente faz, ela não era agressiva, não era tudo tranquilo, né, mas quando ela chegou na quadra, ela se desregularizava, de forma muito violenta. E aí o tempo foi passando, todo dia a gente ia lá, daquele trabalho de formiguinha, né, tentava, enfim. A gente descobriu que foi por causa de uma cor na quadra. A cor, eu não lembro a cor, mas tinha uma cor lá que ela não se dava com a cor. Descobrimos depois de um tempo. Né? Talvez a família dela tivesse essa informação. Falou depois. Então, o que acontece? Mais uma vez, a informação Exatamente. É muito importante. Demais, muito importante. Então, numa área comum como essa, de condomínio, se seu filho tem problema com coisas A, B, C ou D, que podem desencadear isso, sim, com certeza. Você ter a humildade de passar essas informações para as pessoas que vão conviver com seu filho é de suma importância. Com certeza. Porque a criança ou adolescente ali, ele pode poderia ser fácil de resolver. Sim. Bastava botar uma toalha em cima dessa cor. Entendeu? Ao menino bastava entregar o rádio. Exatamente. Então, mãe desse menino, andar com esse rádio pra cima e pra baixo. Mas tem algumas situações que são, assim, sabe, muito pontuais. Às vezes, sai da rotina. Ele tá aqui, sei lá, na sua rotina, ele sai da rotina. Ou seja, é uma infinidade, né? Realmente infinidade. E realmente tem sim, que os familiares, né, eles têm essa sensibilidade também, essa empatia também, com as pessoas que estão querendo, né, que estão em volta do filho dele, da filha, enfim, para falar essas informações. Sabe que eu acho que seria bacana, e já lhe convido para fazer parte desse trabalho,
era que a gente fizesse mini cursos em condomínios. Sim, sim. E a gente aqui do Decide Síndico, tanto na Comissão de Direito Condominial, eu sou diretora da NACOM também, que é uma associação sobre direito condominial, enfim. E, assim, surgiu essa ideia agora, não sei se dá para emplacar, mas fazer cursos. Assim, sabe, você marcar um horário para ir no condomínio e expor a sua experiência, expor formas de lidar em coletividade, com situações de crise, em lidar, em conscientizar. Isso é muito importante. Né? Sim. E aí, a gente fazer uma coisa itinerante mesmo. Sim. Né? Sim. E levar conhecimento para as pessoas. Sim. E o conhecimento vai gerar empatia, e empatia vai virar o convívio, né? Exatamente. Isso, muito. Vamos fazer isso acontecer? Vamos sim. Aí, estamos terminando nosso tempo, mas eu queria te perguntar só mais uma coisa rapidinho. Você é educador físico, trabalha no hospital mental de crianças que têm problemas mentais e tal, e está fazendo psicanálise. Sim. Escritor também. Escritor também, rapaz, 7 livros, viu? Depois quero saber dos seus livros. E aí eu queria saber de ti, como o esporte pode melhorar a vida dessas crianças? Olha, vou primeiro falar da questão geral, né? Quando foi a primeira vez que você fez esporte? Você lembra? Eu sou um ponto fora da curva. Olha só. Eu acho que essa minha informação não vai nos ajudar no nosso trabalho. Ok, então vamos lá. Quando foi a primeira vez que eu fiz esporte? Que eu fiz esporte, né? Eu não lembro, acho que eu não lembro, mas eu fiquei sabendo. Que foi na primeira infância, quando eu era pequenininho, né? Ou seja, isso aí vale, isso também é um direito de todo cidadão. Direito ao esporte, direito ao lazer. Direito ao esporte. Quando você tem 4 anos, você é obrigado, por lei, em frequentar a escola. Aí tem pai que volta ao atestado do médico, o menino não precisa. E aí, não. Vamos lá. Não, tô querendo dizer que tem gente pra tudo. Eu já fui professor de escola também, sei como é que é. Enfim, ou seja, com 4 anos, todos deveriam praticar esporte. Mas eu já vi muito isso. Professor, o esporte com 4 anos é só brincadeira, besteira, blá, blá. Não. Não é besteira. Convívio social. Coordenação motora, fina, grossa. Gestão de frustração. Que hoje em dia está todo mundo no celular, no tablet, blá, 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 não sabe o que é frustração. Para ter uma ideia, eu sempre falo isso quando eu vou falar sobre essa questão. Parece velho agora falando. No meu tempo, os jogos de videogame não tinham essa questão de se adaptar à habilidade do jogador, não. Era o jogador que teria que se adaptar. Vale, agora é assim? Agora tem. Tem alguns jogos que tem isso. Estou velha também, então. Porque eu não estou sabendo dessa novidade. Pois é. Sabe, enfim, isso é o quê? Eles estão passando a mão na questão da falta de administração da frustração dos jovens, né? Porque você tem que saber administrar a frustração desde a infância. Desde a infância. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Eu acho que eu já coloco pequenas frustrações nele. Para quê? Para ele já aprender a ter aquela... saber lidar com aquilo. Acorda para cuspir, menino? Quase isso, né? Ou seja, o meu mais velho que, coitado, serve pra caramba. Mas, enfim, por quê? Porque é necessário essa questão de esporte desde os 4 anos. Aí, vamos acelerar, né? Nesse projeto que eu fiz parte, da PABB, muito saudade, pessoal. Abraço, pessoal da PABB. Abraço, pessoal da PABB. Muito saudade de vocês. Aprendi muita coisa. Chegaram para mim jovens, adultos jovens, né? Adultos com 30, até a minha idade, 20 e poucos anos, que nunca, olha só o que eu vou falar, nunca praticaram esporte coletivo na escola. Sabe o que é isso? Sim. E aí a minha missão lá era o quê? Tentar
ensinar em algumas semanas como é que pratica esporte coletivo. E detalhe, para autistas de suporte, vários níveis de suporte, né, várias deficiências intelectual. E aí, deu certo? Deu certo. Eu te pergunto. Deu certo, sim. Foi fácil? Não. Aí é a pergunta que não quer calar. Aí tem foi, que mudar a cor da quadra. Não foi de adaptar foi para um para outro. Mas difícil. a questão de forma direta, o esporte muda a vida das crianças autistas? Acabei de responder. Muda. Muda. Mas tem que ter o quê? Querência. Por parte de todo mundo. Insistência. Eu tenho um sobrinho que é Down. E a minha cunhada, ela faz todas as terapias possíveis e imagináveis. O Levizinho é um príncipe. Quando a gente descobriu que a Gabi tinha tido um bebê Down, pra mim era desconhecido. Era desconhecido Sim, o que é sim. é isso. O que é uma Sim. criança Down? O que eu só vejo passar na rua, sorrio pra ela, sou legal com ela e pronto. E vou viver minha vida, né? Brinco, Sim. como eu brincaria com qualquer criança e vou embora. Mas aí era em casa, né? Era uma pessoa que eu ia ter que conviver. Meus filhos iam ter que conviver. E a minha primeira ação foi entrar no YouTube e buscar uma entrevista, um documentário sobre crianças com Down. Porque eu queria entender o Levi. Sim. E isso faz toda a diferença. Porque você muda suas perspectivas sobre a condição, sobre o capacitismo, Sim. sobre o que ele vai poder ser quando ele crescer, sobre como a gente pode lidar com ele durante toda a vidinha dele. Então, a Levi você acaba vendo a pessoa, né? Isso. Começa a ver a pessoa Exatamente. atrás da situação. Né? Exatamente. Então, assim, eu entendo que nessa vida corrida, às vezes a gente não tem tempo de entender tudo. Não tem tempo de saber de tudo. Né? Mas, e aí às vezes a vida traz pra gente uma oportunidade. Sim. E a gente vê, o Levi é inteligentíssimo, sabe, super carinhoso, é o xodó da família toda. E eu acho que é uma síndrome que já está muito mais difundida. Com certeza. Que é muito. E aí eu tô te dizendo da minha ignorância enquanto pessoa. Porque é uma síndrome que é muito mais difundida, o preconceito para com essas pessoas já é muito menor do que para uma outra criança com autismo, com Tourette. Sim. Eu falo de Tourette porque eu imagino que deve ser o inferno. Pobrezinha da criança falando uma coisa que não quer falar e o povo achando que ela tá querendo... Deve ser o inferno isso aí. Mas, você imagina o desconhecimento. Eu desconhecia o autismo. E acho que ainda desconheço em boa parte. E o Levi é uma criança extremamente feliz, extremamente sociável, porque ele teve uma educação ele tem uma educação e um acompanhamento holístico, né? Porque são de várias áreas. Sim. Para que ele tenha aquela condição. Então, eu espero que com essa nossa entrevista as pessoas adquiram mais a percepção de que o autista não é uma sentença que acabou e a partir dali, pronto, vamos todo mundo ficar aqui arrasado porque a criança é autista. Não. Sim. Vamos fazer com que ela explore da melhor maneira as capacidades dela. Sim. E buscar que ela seja feliz dentro da realidade dela. E que as pessoas respeitem esse cidadão como merece ser respeitado. Com certeza. É isso. A entrevista está terminando. Você quer falar mais alguma coisa? As últimas palavras? Agradecer a participação, agradecer esse espaço de fala. Agradecer tudo. Né? E lembrar vocês também que para você, síndico, né, que busca conhecimento sobre isso, né? Eu assisti só o podcast lá, é o suficiente?
Talvez aqui a gente quer, claro que não. também Aqui é só instigando. Só instigando para você ir atrás de conhecimento, fazer ações no condomínio, né? Para poder ter um melhor convívio com a pessoa com autismo. Tá. Professor, e aí assim, eu ajudei a criar o nome, ficamos aqui, eu e Héctor, debatendo qual seria o melhor nome e tal, e tô torcendo tanto por vocês, por esse projeto lindo que vocês estão criando, sem fins lucrativos, para acolher crianças, adolescentes que precisam de carinho, precisam de apoio e de acolhimento. Instituto Core. Fala um pouquinho pra gente o que a gente pode esperar desse instituto. Olha, eu não sabia que você participou também. Olha só que legal, né? Não sabia. Mas basicamente é o que eu falei, né? Assim, que a solução é a educação, né? E nesse instituto nós queremos fazer exatamente isso, né? Capacitar os profissionais, né? Que a gente sabe que tem muita frustração nessa questão de lidar com o autismo. Capacitar não só os profissionais da educação, mas da educação, da saúde, da segurança pública, né? Você que é também da segurança privada, né? Não sabe abordar, enfim, nós iremos fazer essas capacitações também, inclusive com os familiares, né? E também oferecer vários serviços como esporte, esporte, terapias também, em um só lugar, né? A ideia é essa. Eu acredito que temos força para poder atingir muitas pessoas, né? Beneficiar muitas pessoas que... Força é o que a gente não deixa de ter. Exatamente. Cearense é bicho que força tem. E aí, quem quiser nos ajudar, né, com alguma coisa... Gente, enfim, olha, quem quiser ajudar o Instituto Core... Entra no Instagram, acho que nosso colega pode botar o Instagram. Gente, eu vou pedir para vocês, ele vai explicar direitinho quem quer ajudar, como tem que fazer para ajudar crianças que precisam tanto do nosso apoio. Fale, professor, por favor. Entra no nosso Instagram, fala lá com o nosso privado, né? E qualquer ajuda pode servir, que nós estamos iniciando agora nosso serviço, né? Pode repostar nossas postagens lá, enfim. É isso aí. Me enrolei todo. Gente, qualquer ajuda é bem-vinda. Não tem ajuda pequena, só tem ajuda. Você pode ajudar com a sua força de trabalho, você pode ajudar com algo que você não usa mais, mas que pode ser importante para agregar no esporte, no tratamento, na socialização. Você pode ajudar com uma doação e saiba que vai ser muito, muito, muito bem utilizado e só gratidão a todos vocês. Também eu estou disposto a falar sobre essa questão de forma mais aprofundada, né? Em qualquer condomínio, você entre meus contatos aí. Eu e a doutora Héctor, podemos falar sobre essa questão do direito, né? Do direito da pessoa com autismo, né? Também posso falar sobre a questão de esporte, de exercício físico, que exercício físico também é direito de todo autista, tá? Não só aquela caminhadinha, é exercício físico mesmo, tá bom? Ok? Obrigada, professor. Foi um prazer ter aqui você no nosso podcast. Espero que você venha mais vezes, porque você tem muito a oferecer. Tudo bem. Tchau, gente.